Boa tarde, turminha do oitavo ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim. Então, hoje, na nossa aula de geografia, iremos fazer a correção da atividade que vocês realizaram aí, concluindo o capítulo 5, né? Então, foi aí na página 189 a 196, certo? Então, na próxima aula, iremos iniciar o capítulo 6, certo? Sobre a diversidade natural da América. Então, hoje, com a correção, iremos encerrar o capítulo 5. Ok? Então, preste atenção na correção, como eu já falei para vocês, é de fundamental importância a correção das atividades, né? Assim como é importante realizar as atividades, é importante conferir, né, para ver se vocês acertaram, realizar a correção. Certo, meus amores? Então, boa aula e qualquer dúvida é só chamar no PV. Então, turminha do oitavo ano, vamos lá para mais uma correção. Então, preste atenção direitinho. Como eu já falei para vocês, é muito importante a correção das atividades, né? Então, não adianta vocês fazerem a atividade e não verificar se está correta, certo? Então, assim como é importante realizar a atividade, também é importante fazer a correção. Ok? Então vamos lá, por favor, acompanhe aí a questão 1 aí na página 189. Que é o conteúdo, né, sobre os recursos energéticos referente ao continente asiático, não é isso? Europa e Oceania. Então, se você cruzasse a pé o Alasca e o Canadá e a Escandinávia e a Sibéria, estaria sempre na mesma floresta, diz o ativista Don Sung, né? Essa floresta descrita, que representa 1/3 das matas existentes na Terra e está representada no cartograma E. Então, qual é essa floresta, gente? Marca a letra E, a floresta boreal, certo? O segundo, aí na página 190. A formação vegetal representada na figura abaixo corresponde a. Então, preste atenção aí, gente, na figura. Então, corresponde a que floresta? Marca a letra C, né? Taiga, associada aos climas das altas latitudes, também conhecida como floresta boreal, ou de coníferas, que apresentam folhas finas em forma de agulhas. Então, observe aí, né, que as folhas dela tem o formato, né, fino, né, como diz aqui, em formas de agulhas, certo? Questão 3. Em matéria exibida no dia 27 de maio de 2005, com o título Sibéria, o Inferno Gelado, o Globo Repórter mostrou a vida dos nômades criadores de renas, que moram e viajam em casas sobre rodas cobertas de peles. Então, esse gênero de vida é também uma forma de preservar o frágil ecossistema, cuja vegetação de líquens e musgos cresce apenas no curto verão do Ártico. Trata-se, portanto, do domínio da tundra, não é isso? Da vegetação é a tundra, marca a letra D. 4. O gráfico representa a distribuição da temperatura e da pluviosidade em Mumbai, antiga Mumbai, Índia. Então, como vocês observam aqui, né, no gráfico, está bem claro, não é isso? Então, assinale a alternativa que indica o tipo climático característico da área onde se localiza a referida cidade. Então, qual é, gente? Marca a letra A, né? Monsônico. 5. Assinale a afirmação incorreta sobre a Oceania e os países que formam esse continente.
Então, a informação incorreta, né, sobre a Oceania é o que? A letra D. Ao todo, a Oceania é formada por 4 grandes ilhas, a maior que representa o território australiano e 3 ilhas menores que formam o arquipélago da Nova Zelândia e a ilha da Tasmânia, né, que constitui um país independente. Então, essa afirmação é correta. As outras afirmações são corretas. Questão 6. A Austrália e a Nova Zelândia são países da Oceania. Marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Ambos foram objeto de colonização britânica. Verdade, a gente viu isso quando a gente estava falando sobre a questão da colonização desses 3 continentes. B. Essas nações não são classificadas como pertencente economicamente ao primeiro mundo, por se localizarem no hemisfério sul. Falso. Letra C. A Nova Zelândia fica ao norte do Trópico de Capricórnio e quanto mais se avança para o sul, mais frio o clima fica. Falso. D. A Austrália possui grande diversidade de paisagens naturais, como desertos, estepes, savanas, florestas tropicais e subtropicais. Verdade, né? E letra E, o Trópico de Capricórnio passa pela região central da Austrália. Logo, sua porção norte situa-se na zona intertropical e ao sul na zona temperada do hemisfério sul. Verdade. Então fica verdade, falso, falso, verdade, verdade. Ok? Aí na questão 7. Gerar energia é atualmente uma das necessidades fundamentais do mundo contemporâneo. É o que a gente vive hoje. Então, observe o gráfico a seguir. Então, nós temos aqui, observe a China, nós temos os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. Então, vamos analisar aqui o gráfico. Considerando-se o atual contexto econômico mundial e a leitura do gráfico, é correto afirmar que o consumo de energia, letra A, da China, apresentou forte crescimento, pois apesar de baseado no carvão mineral, tem sido impulsionado pela expansão da indústria e diversificação das fontes de energia utilizadas. Questão 8. O gráfico abaixo exibe a distribuição percentual do consumo de energia mundial por tipo de fonte. Então, observe aqui, gás natural, né? Nós estamos vendo aqui, o 15. Nós temos energia nuclear, hidroeletricidade, outras fontes renováveis de energia, petróleo, carvão. Então, com base no gráfico e em seus conhecimentos, identifique na escala mundial. A afirmação correta é, letra B, o aumento relativo do consumo de carvão mineral a partir da década de 2000 está relacionado ao fato da China e Índia estarem entre os grandes produtores e consumidores de carvão mineral. A gente viu também quando a gente estava falando sobre esses recursos energéticos. Produto que esses países utilizam em sua crescente industrialização. E também um produto que faz com que, ou seja, cresça muito em relação aos aspectos econômicos, Questão 9. O Oriente Médio, foco de conflitos geopolíticos nacionalistas e religiosos que geram preocupações em diferentes países, é considerado uma das principais áreas estratégicas do mundo. Então, marca o que? A letra C. Por que é considerado? Devido à sua localização entre a Ásia, Europa e África. E a sua importância econômica como detentor das maiores reservas mundiais do petróleo. Então, como eu já falei para vocês, as maiores reservas de petróleo está onde? No Oriente Médio, A gente viu sobre isso também. Então, marca a letra C. Questão 10.
Os recursos energéticos constituem um importante subsídio à expansão do capital, integrando o capital constante e circulante. Nesse sentido, constitui ingredientes centrais da geoeconomia e da geopolítica do capitalismo contemporâneo. O petróleo representa papel preeminente dentro dessa matriz energética mundial, estando sempre em questão a ampliação de consumo e a capacidade de suporte das reservas petrolíferas existentes. Então, a localização das suas principais reservas e estruturas e de escoamento em áreas de instabilidade política, bem como o fator concorrencial, desafiam pesquisas e estudos acerca do descobrimento ou desenvolvimento de outras fontes alternativas de energia. A palavra aqui, gente, é concorrencial, né? Então, concorrencial. Sobre as questões tratadas no texto, é correto afirmar que as principais reservas de petróleo se encontram localizadas no Oriente Médio, sim, né? A gente viu sobre isso, em especial no Golfo Pérsico. Esse fato vincula a Guerra do Golfo em 1990 com a energia geoeconômica, né? Geoeconomia, a geopolítica e a guerra no cenário mundial, verdade. B. A atualidade resiste a mudanças na espacialidade da acumulação de riquezas global, especialmente com o desempenho econômico da Índia e da China. Isso repercute no aumento e na intensificação do consumo de recursos energéticos, verdade também. A justificativa para o predomínio da matriz energética contemporânea remete ao fato de que ela não exige uma ampla e complexa infraestrutura, tampouco a articulação de interesses diversos, verdade também. E a letra E, a Rússia exerce historicamente grande controle sobre as rotas da exportação de recursos energéticos produzidos na Eurásia, região, né, do Cáucaso e a Ásia Central, uma vez que parte do seu território funcionam com corredores em relação à ex-república soviética, tradicionais espaços de influência da Rússia. Falso. Então, a questão 10 vai ficar verdade, 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 falso. 11. O acidente em Fukushima reaviva o trauma nuclear no Japão e leva o mundo a debater essa fonte de energia é realmente segura e imprescindível. Países cancelam ou reavaliam seus planos atômicos. Considerando o texto e seus conhecimentos referentes à produção, uso e consumo de energia nuclear, é incorreto afirmar que marca a letra D, né? É incorreto afirmar que a produção de energia nuclear japonesa é sabidamente ineficiente por sua origem em tecnologia alemã, né? Então, com baixos padrões de exigências para o funcionamento. Então, marca a letra D. Questão 12. Pelas características geográficas, o Japão tem sérias dificuldades para suprir suas necessidades de energia e matérias-primas industriais. Essa realidade fez com que os países procurassem desenvolver, sobretudo, marca a letra E, né? Desenvolver o quê? Usinas nucleares, colocando-se entre os maiores produtores da Ásia deste tipo de energia, e apontou indústrias de tecnologias avançadas com eletrônica, de informáticas, né? E polos industriais. A gente viu isso também no final da última aula que a gente falou sobre esse conteúdo. Questão 13.
Em usinas hidrelétricas, a queda de água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélice movidos pelo vento. Na conversão direta solar elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão, elétrica. Os países mais ricos da Europa e da Ásia têm investido nesses novos tipos de energia, pois além de todos produzem eletricidade. Esses processos têm em comum o fato de, marca a letra D, utilizarem fontes de energia renováveis. Questão 14. No contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, têm estimulado a criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos, caracterizados por... A gente viu também, se vocês prestaram atenção no vídeo que a gente falou, no vídeo que eu expliquei sobre esse conteúdo, eu deixei bem claro essas questões. Então, marca a letra A, os centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento que apresentam concentrações de mão de obra qualificada, capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser absorvidos pelas indústrias. Então, eles investem muito, esses países, da questão tecnológica, não é isso? E apresenta a concentração de mão de obra qualificada, porque eles investem muito em cursos, para que essas pessoas, né, elas consigam se adaptar a essas questões tecnológicas que o país, né, que esses países aí que eu citei, disponibilizam. Questão 15. Observe a área destacada pelas rachuras do mapa. Ela representa uma região de grande importância geopolítica pela sua localização na confluência entre Europa, Ásia e África. Por ser o berço do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, das línguas semíticas, e por ser detentora das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, já tá, né? Já disse tudo. É o que? Oriente Médio. Questão 16. A China ocupa o centro das atenções no noticiário econômico e político mundial. O seu rápido crescimento industrial permite, por exemplo, que seja responsável pela produção de mais de 50% dos brinquedos, relógios e calçados no mundo. Esse rápido crescimento poderá levar a várias consequências, exceto, ou seja, menos o que? A diminuição da dependência de fontes de energias oriundas de combustíveis fósseis. Então, marca a letra B. Questão 17. Atualmente, podemos dizer que ocorre uma descentralização industrial em escala mundial, mas também em escala nacional e local, graças ao desenvolvimento dos setores de transportes, né, telecomunicações e informações. Quais outros fatores podemos considerar na atividade industrial? Então, nós temos fontes de energia, mercado consumidor, matérias-primas e mão de obra. Então, todas as questões, né? 1, 2, 3 e 4. Então, marca a letra E. Então, considerando a geopolítica do petróleo e os dados da figura abaixo, em que se observa grandes fluxos de importação e exportação desse recurso energético de origem mineral, pode-se afirmar que, então, como vocês estão vendo aí os fluxos, né, de intercâmbio petrolífero, então a gente pode afirmar que o Oriente Médio, né, o Oriente Médio é um importante exportador de petróleo para o Japão, é isso? Então, marca a letra D. Certo? Ok? Então, a proposta de hoje de atividade, vocês irão realizar a leitura, né, aí do capítulo 6, que é o nosso próximo conteúdo.
Nós vamos falar agora sobre a diversidade natural da América. Então, a gente falou sobre o continente europeu, né? Falamos sobre a Europa, a Ásia e a Oceania. Falamos todos os aspectos, tanto os aspectos naturais, os aspectos, os recursos energéticos, né? Isso falamos sobre a economia, todos os aspectos desses três continentes. Agora, no capítulo 6, a gente vai falar sobre a diversidade natural da América, ou seja, nós vamos falar sobre a América. Então, eu peço que vocês façam uma leitura. Então, vocês vão realizar a leitura do capítulo 6, do cenário 1, 2 e 3, certo? Até o cenário 3. Não deixem de fazer essa leitura, que é o nosso próximo tema, né? O tema da nossa próxima aula. E como eu já falei para vocês, não adianta vocês quererem enganar o professor, porque quem perde a oportunidade são vocês. Certo, meus amores? Então, boa leitura, boa correção e até a próxima aula.